Lembra-se que eu havia dito para a Gabi não colacionar o artigo 84? Recordam-se disso? Só para nós finalizarmos aqui, né, a questão da competência. Lembra-se disso? Ok, Gabi? Por que eu pedi para ela não colacionar? Porque quem tem o Código de Processo Penal aí na mão, se tem o código aí editorado, vai lá no artigo 84, localize o artigo 84 e encontra os parágrafos 1º e 2º, tá? Então, repetindo, lá no artigo 84 do CPP, e localize os parágrafos 1º e 2º, encontre, e pode riscar os parágrafos 1º e 2º. Pode riscar no sentido aí de retirar estes parágrafos 1º e 2º. Por quê, professor? Porque esses parágrafos 1º e 2º foram declarados inconstitucionais por decisão do Supremo Tribunal Federal no ano de 2005. De acordo? Então é por isso que eu pedi naquela oportunidade para a Gabi não colocar para nós. Não tem mais aplicabilidade. O que tem de aplicabilidade é a ação penal 937 que vocês anotaram com aquelas duas normas agora há pouco. É aquilo que prevalece, tá? Isso aqui, para vocês terem uma ideia, foi o último ato praticado pelo FHC. Foi um projeto de lei, inclusive, encaminhado por ele, uma lei que ele tinha essa finalidade para aprovar, que quando ele deixasse, né, a presidência, mesmo assim ele continuaria com o foro privilegiado. Então não é mais assim a regra, tá? Uma vez que perdeu o mandato, perdeu o foro privilegiado. Qual a norma que prevalece? Prevalece, Adriane, o que nós anotamos. A ação penal 937/2015. Então pegue aí o seu código, lá no artigo 84, e risque os parágrafos 1º e 2º. Não tem mais aplicabilidade esses parágrafos 1º e 2º. Ok, Gabi? Obrigado aqui, ó. Adriane, prevalece a ação penal 937/2015, que foram, né, aquelas normas que eu pedi para vocês anotarem. Beleza? Combinado, galera? Ficou claro? Em tese, o caput do 84 está valendo? Sim, mas o caput já dá a informação que todos nós temos conhecimento, tá? O que era polêmico mesmo eram os parágrafos 1º e 2º, que não tem mais validade. Porque se fosse assim, acompanhe comigo aqui o raciocínio, ó. Se fosse assim, o ex-presidente Lula teria sido julgado no Supremo Tribunal Federal e não pelo Sérgio Moro. Concorda? Se vocês se lembram, o ex-presidente Lula, ele foi julgado pelo Sérgio Moro sem foro privilegiado, porque já acabou o mandato naquela oportunidade. Então, o que vale é, se estiver no mandato, vai ter foro privilegiado com o crime praticado durante a função. Se passou disso, ele perdeu o foro privilegiado. Deixa eu ver aqui, Samara. Que inciso do artigo 84 não prevalece mais? Os parágrafos, Samara. Parágrafos 1º e 2º. Ok? O código fala em ação indireta de inconstitucionalidade 2797 e 2860. Isso. São essas duas ações, Mariana, que declararam a inconstitucionalidade desses parágrafos 1º e 2º. São as duas, tá? Tanto a 2797 como a 2860. Ok, Mariana? Ok? Obrigado, ok? Tranquilo, então? Mais alguma dúvida? Ficou esclarecido? É que eu não falei isso antes, para nós voltarmos agora, né, depois do intervalo, para já chamar a atenção de vocês, com aquela finalidade de vocês tomarem cuidado, porque agora você já aprendeu que só vai ter foro privilegiado se ele estiver no exercício do mandato, a não ser naquela exceção que a instrução criminal já se encontra esgotada. Fora daquilo, perdeu o mandato, acabou o foro privilegiado, não prevalecendo mais, né, o dispositivo dos parágrafos 1º e 2º do artigo 84 do Código de Processo Penal. Combinado até aí, pessoal? Tranquilo? Sem maiores delongas, vamos para novo assunto. Qual que é o nosso novo assunto? Provas criminais, tá? A partir de agora, nós ingressamos, terminamos competência, e nem doeu tanto competência, né, pessoal? Porque eu já disse, a matéria de competência, ela é arraigada, ela é, né, densa. Já a matéria de provas criminais não tem muitas súmulas, é mais factível, é mais fácil para vocês enxergarem. Mas nós já vencemos a competência e agora nós vamos para as provas criminais. Combinado? Que, na verdade, é a nossa última matéria do segundo bimestre, tá? É a nossa matéria competência e provas. Provas agora a gente vai até o final do bimestre, né, antes das nossas avaliações, tá?
Resolvido? Deixa eu ver aqui, Samara. Essa matéria não tem no Drive, o roteiro. Samara, é aquilo que eu disse no início da aula, tá? Na verdade, eu coloquei lá o roteiro da aula, sim, no Drive, tá, Samara? Tem sim, ó, a Gabriela acabou de colocar, tá? Eu coloquei, mas eu coloquei os tópicos. Eu coloquei os tópicos, tá? Só para avisar vocês, a partir da semana que vem vai ser tudo aqui no Teams, tá? Então, sempre esses slides que eu estou aqui colocando para vocês, e eu vou disponibilizar também aqui no Teams. Aí, para acessar, tem que estar cadastrado, tá? Mas a partir da semana que vem, a gente não vai mais colocar no Drive, e vai ser tudo aqui no Teams, segundo aquilo que nos foi nos passado. Se isso se modificar, a gente conversa a respeito. Mas eu coloquei lá o roteiro, tá, Samara? O roteiro sobre provas se encontra depois lá da competência. Está no mesmo roteiro da competência, mas logo abaixo ali, quando finalizamos o foro privilegiado. Beleza, então. Pessoal, provas criminais. As provas criminais, na verdade, são basicamente aí o mesmo raciocínio das outras provas, né, relativas às disciplinas do direito de uma forma geral. É a mesma ideia da prova no âmbito civil, é a mesma ideia da prova no âmbito trabalhista, no âmbito administrativo, tributário, né, em família, empresarial, né, consumidor e etc. e tal. É o mesmo raciocínio. Claro que se eu tenho um código de processo penal, eu vou ter regras próprias sobre essas provas, né, no que se refere à nossa matéria. Se foram criados artigos, né, para regulamentar essas provas, eu vou ter que tomar esse cuidado. Bom, se você percebeu aqui no nosso slide, eu já começo passando para vocês o conceito, tá? Qual que é o conceito aí para ficar mais fácil, ó, na sua anotação? Já coloquei no slide, tá? Para quem estiver com o slide aberto aí, basta você localizar, ó, conceito. O que é provar? Provar é produzir para o destinatário da prova a convicção acerca da existência ou inexistência de um fato. Isso aqui é muito importante, tá? Então, produzir para o destinatário da prova a convicção acerca da existência ou inexistência de um fato. Se você quiser anotando aí, com calma, tá? A gente coloca aqui, a gente também repete e vamos seguindo com a nossa disciplina. Bom, muito importante. Toda prova, pessoal, atenção a isso, hein? Isso aqui faz a diferença na vida real, na vida prática. Eu fico percebendo, né, que alguns operadores do direito, eles se esquecem desse conceito. É um conceito que você aprende aqui na graduação, que você vai aplicar amplamente depois, quando você estiver operando o direito, seja como advogado, advogada, né, um membro do Ministério Público, passou num concurso e por ali vai, tá? Veja, toda prova, ela tem um destinatário. A prova não é feita para o professor Marlon, não é feito para Mariana, não é feito para Samira, não é feita para ninguém. A prova é feita para um destinatário em especial. Que destinatário é esse? O destinatário, nada mais, nada menos, é o julgador, pessoal. Quem deve receber a prova é o julgador, é quem julga a causa. O juiz, na primeira instância, o tribunal, na segunda instância, o STJ e o STF, nas instâncias acima, sempre eu vou ter que tomar cuidado de convencer quem julga a causa. E agora que faz sentido. Sabe por que lá no tribunal do júri, inclusive assistimos no ano passado, um deles, né? Nós vimos assistir o segundo e por culpa aí da outra Mariana, da Mariana Daniela, não teve, tá? Aí por isso que foi cancelado, por culpa da Mariana Daniela, né? Que não sei se ela está agora na aula. Tá aí, Daniela, isso, obrigado. Tô brincando, Mariana, tô brincando, tá? Não é culpa sua, não, tá? A gente ia assistir, mas houve lá o cancelamento, né, Mariana? Mas se vocês se lembram naquele júri que nós já assistimos, é justamente por conta desse conceito de prova que o promotor e o advogado do réu, eles falam olhando para os jurados e não para a plateia. Lembra que eu até comentei para vocês? Olha, aqui nesse caso tem que falar para os jurados, não para nós aqui da plateia. Nós aqui da plateia, pouco importa para eles. Por quê? Porque eles devem convencer, né, eles devem provar os fatos para as pessoas que vão julgar a causa.
Quem são essas pessoas que julgam a causa? Os jurados. Então, o destinatário da prova no tribunal do júri são 7 pessoas do povo. Para 7 pessoas do povo, eu vou tentar demonstrar a existência ou inexistência de um determinado fato. Isso é um conceito primordial. Na audiência, por exemplo, agora saindo do júri, indo para uma audiência criminal comum, lá na audiência não importa a cara do promotor, não importa a cara do réu, da vítima. Você, como operador ou operadora do direito, por exemplo, como advogado ou advogada, você vai ter que convencer o juiz. É o juiz que deve receber a prova. E isso é muito importante, porque se o juiz não se convence a respeito daquilo que você quer argumentar por meio da prova, a sua tese ela vai ser enfraquecida, tá? Então, diante disso, nós temos que ter em mente de que a prova ela possui um destinatário. Esse destinatário sempre é a pessoa encarregada de julgar. Tudo bem que provas podem ser feitas, produzidas lá no inquérito policial. Recordam-se que é o primeiro momento que o Estado vai tomar a respeito de provas que, em tese, tem em relação ao crime praticado, o conhecimento que esse Estado vai ter. Essa prova, então, é encaminhada para o delegado, mas não é o delegado quem analisa a prova. Não é ele que vai analisar uma prova e vai decidir se o réu é culpado ou inocente. Ele simplesmente pega, ele coleta essas provas e depois encaminha para o Ministério Público ingressar com denúncia, e aquelas provas que o MP está ali colocando, ele vai demonstrar para o juiz. Então, mesmo que ocorra lá na fase do inquérito, ainda assim essa prova ela tem um destinatário que é o julgador. O destinatário da prova é o julgador e ninguém mais. Que é o nosso conceito aqui bem objetivo, bem simples para vocês entenderem o que significa provar. Às vezes eu fico vendo os manuais, os livros, a gente sempre toma esse cuidado de preparar a aula para vocês, nos autores, enfim, não adotam só um livro, a gente faz aqui uma análise de vários livros, bem como também de jurisprudência, bem como também aqui da minha experiência na área. E tem autor que fica falando e dando conceito e dizendo e bababá, e não fala qual é a finalidade, o conceito, a definição primordial da prova, que é justamente ser levada ao destinatário, que é o julgador. E isso é muito importante, tá? Isso, em termos práticos, eu insisto, é muito importante. Não adianta nada você, como operador do direito, saber todo o direito, conhecer a lei de cabo a rabo, se na hora da audiência você não sabe que você deve convencer o juiz. Você vai ter que utilizar disso daqui para chegar à conclusão de convencer o julgador sobre a existência ou inexistência de um fato. Eles usam palavras bonitas, mas acabam não falando nada na hora do conceito. Pois é, eu até gosto, Adriane, de fazer aqui uma crítica construtiva, tá? Na figura aqui de professor, eu acho que eu posso fazer essa crítica construtiva. Posso aí não agradar, talvez, um ou outro, enfim, também aqui estamos numa democracia, tá? Mas eu, como professor, eu penso o seguinte: sempre um professor, sempre um autor, que são aqueles que realmente estão escrevendo livros, doutrinas, etc. e tal, eles devem falar, eles devem escrever para vocês entenderem. Não adianta nada eu falar ou eu escrever se o meu público não me entende, se não tem esse compromisso de passar conhecimento. E a gente tem percebido que autores acabam escrevendo para eles entender e não para vocês entenderem, o que não é legal, Às vezes você pega um livro mais rebuscado, onde o autor ele tem uma linguagem mais difícil, aí você, tanto de ler aquele autor, você abandona a matéria. Às vezes a matéria para você é uma matéria que você não gosta, porque você não tem um entendimento. A gente como ser humano é desse jeito, A gente fica muito ali apaixonado ou apaixonada por uma disciplina, se você consegue entender. Se você não entende, fica complicado. Julgados do STJ e STF, meu Deus, Nossa, para você entender ali, eles se utilizam de palavras, complexas, difíceis, que com a experiência você vai adquirindo, Eu até também brinco aqui com vocês, já que a gente está nessa seara. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira em tom de aprendizado, tá? Pessoal, é uma depressão enorme conversar entre advogados.
entre promotores, entre juízes, entre professores. Gente, que depressão. Tudo bem que tem, né, professores que são mais gente boa e tal, a gente consegue conversar. Mas quando começa a falar de direito, de não sei do que, e aí já vira depressão. Aí um querendo falar mais, querendo falar outro e tal, não sei o quê. Isso daí na audiência, né, por parte dos advogados, um juridiquês para cá, o outro para lá, aí já vira, né, uma coisa que eu particularmente não gosto, tá? Eu respeito com toda a educação, com toda a cautela, com toda a vênia, e aqui falando agora, vênia, né, na expressão aí jurídica, mas se vocês já perceberam um pouco aqui do meu jeito, eu tento ser simples justamente para deixarmos mais fáceis, né, as coisas para todos. E são esses conceitos que nós trazemos aqui para vocês, para colocarem, né, assim de que vocês consigam compreender, tá? É óbvio, né, Guilherme? Né, deixa eu ver aqui o Guilherme, Pretório, Excelsior, Wright, né, e por aí vai, né, vênia, data máxima e outras expressões que vocês podem aprender. Causídico, né? Tem muito advogado que fala causídico, ao invés de falar, né, advogado, patrono, aquela frescura toda. Mas é evidente, muito cuidado também, tá? A nossa área exige uma certa formalidade? Claro que exige. Você não pode, por exemplo, fazer uma petição do jeitão, talvez aqui que nós falamos em sala de aula, numa linguagem acessível. Você vai inclusive aprender na aula de prática, lá no núcleo de prática jurídica, ou na aula de prática simulada, que possivelmente este que vos fala será o professor de prática simulada penal, né? Você vai aprender que você tem um linguajar técnico, que você deve se utilizar de palavras, né, mais técnicas e jurídicas, né, sobre aquele assunto. Não dá para você fazer uma petição chamando o juiz de mano, de bro, né? Não é isso, bro, mano, toma aí o que eu estou colocando para você, eu estou pedindo e você dá aí para mim o que eu estou pedindo. Eu vou colocar o meu patrão no pau. Né? Não dá para você fazer isso. Você vai ter toda uma argumentação técnica para discutirmos, né, a respeito disso. Então, é importante. Mas... Pois não? Pois não? Com o áudio aberto. Adriano, você está com o áudio aberto, Adriano, por gentileza? Só fechar para nós aí, Adriano. Por favor. Está dando eco. Ok? Obrigado. De boa. Viu, Adriano? Que bacana que não foi algo, né, para o banheiro, nada disso, né? Vocês viram lá no vídeo que corre nas redes sociais, sei lá onde é que corre isso, no Zoom, uma menina que estava numa reunião e foi para o banheiro, e aí ela se esqueceu que estava, né, no Zoom. Vocês viram aquilo lá, pessoal? Pois é, e aí ela estava lá fazendo, sei lá, o número 1 ou o número 2 e todo mundo assistindo, né? Teve um desembargador, salvo engano, de Rondônia, o desembargador de Rondônia, né, na sessão do tribunal pelo Zoom, ele estava sem camisa. Ele estava sem camisa. Teve um procurador da República que estava tomando uma cerveja na sessão. Vejam só, tudo bem que eu trouxe aqui o Theo, tudo bem, mas eu estava aqui no momento ainda para começar a aula, né? Mas é a mesma coisa que esquecer. Pois é, um estava sem camisa, outro tomando uma cerveja. Depois você localiza lá no YouTube, você digita lá que você vai ver esses vídeos. Isso aqui não cortaram, né? Isso aqui não foi ali interrompido. Aí teve uma reunião também do presidente, que teve um empresário, numa das reuniões do presidente da República com empresários, teve lá um empresário que ele parece que estava dormindo, cochilando, foi alguma coisa assim, tá? O Flavinho do pneu, esse também é legal, né, Otávio? Cada um, né? Mas, enfim. Pessoal, entendido o conceito sobre provas, podemos seguir, podemos caminhar. Professor, tem OBS aqui? Claro que existe OBS. OBS. Anotem. Write, né, Guilherme? Write, mas no sentido do inglês, né? De escrever. Write. Que é o escrito, né? O write é algo escrito que veio para nós como sinônimo, né, de remédios constitucionais, né? De uma forma geral. Go now. Guilherme. Escada, mergulho, splash.
É, Guilherme, o cowboy vai te pegar, viu? OBS. No que se refere à matéria de prova criminal, no que se refere à matéria de prova criminal, existe o denominado princípio da comunhão dos meios de prova. Denominado princípio da comunhão dos meios de prova. Conforme o qual, agora vem uma informação importantíssima, hein? Conforme o qual a prova produzida nos autos, pertence ao juízo. Pertence ao juízo. Entre parênteses, todos. Pertence ao juízo, todos, e não a parte que a levou. E não a parte que a levou. Muito bem. Se vocês puderem, interprete isso. Muito importante, mas muito, muito, muito. Por isso eu comecei aqui nesse item 1 com essa OBS, tá? Ali depois do conceito é evidente, mas logo de cara. Às vezes você fica lendo os manuais e você passa ali não sei quantas páginas para o autor falar desse princípio. Você tem que falar logo de cara, tá? Que, Adriane, a levou, que a produziu, tá? Aqui, ó. Que a levou. Que levou a prova, que produziu a prova, que entregou a prova. Ok? Então, beleza. Beleza. Ok. Bom, veja, nós aprenderemos isso, tá? Veremos isso ainda tão breve. Claro que as partes têm um ônus probatório. Ou seja, determinada parte é encarregada de provar uma certa coisa e a outra parte de encarregada de provar outra coisa. É o que nós falamos, né? O ônus da prova compete quem alega. Agora, Adriane, alegar, tá? É a mesma regra do direito processual civil. Como regra, quem está alegando, quem está fazendo uma informação, como regra, tem o dever de provar. Tudo bem. Então, quer dizer que esta parte que está alegando, ela vai levar a prova aos autos. Ela vai produzir a prova para o processo penal. Mas essa prova que ela produz não é apenas dela. A prova não é só dela. A prova vai ser de todo o juízo. Até porque o destinatário, lembre-se, é o juiz. Mas, em resumo, todos que estão no processo poderão se valer dessa prova. Então, por isso a importância de saber colocar a prova. Por exemplo, eu, professor Marlon, advogado de defesa, eu vou lá e levo para o processo uma testemunha. E essa testemunha, lá na hora do depoimento, ela começa em dúbio pau no réu. Começa a falar um monte de abobrinha em relação ao meu cliente. Eu posso agora desistir da testemunha, dizendo que essa prova era minha e não era bem por aí, agora eu não quero mais? Eu não posso. A partir do momento que eu levei essa prova nos autos, essa prova não é minha, nunca foi, é do juízo. E todos que estão ali no processo poderão dela se valer. Né? O promotor poderá dela se valer, o juiz vai levar em conta o mesmo raciocínio. Vocês acompanharam aí, né, recentemente casos onde o Ministério Público ele pedia juntada, né, de certos documentos, que daí esses documentos eram favoráveis ao réu, por exemplo, e depois o promotor queria que não tivesse mais no processo, queria desistir. Não pode, viu, galera? Aprendam isso. A prova chegou no processo, ela foi apresentada no processo, ela foi juntada aos autos, já era. Quando que a parte pode desistir? Ela pode desistir antes de juntar no processo.
né, se ela tiver ali a vontade de não juntar nos autos, sem nenhum problema. Por exemplo, né, eu como advogado, eu preciso ter a informação do que uma testemunha que eu quero apresentar na audiência vai falar. Por exemplo, aí, testemunha, sujeito A, o que você quer dizer na audiência? Olha, doutor, eu quero falar isso, isso e isso. Ah, legal. O seu depoimento me interessa. Ah, eu vou falar isso, isso e isso. Não, o seu depoimento me interessa. Muito obrigado. Vamos atrás de outra testemunha. Que é diferente de ficar ali, né? Isso que eu acabei de mencionar agora para vocês é diferente do que ficar induzindo testemunha. Induzir testemunha é quando o advogado pede para ela falar alguma coisa. Isso, jamais. Isso como professor, como profissional, jamais. Quando o meu cliente diz que tem testemunhas, eu quero ouvir o que ela tem para dizer. Agora, eu falar para ela o que ela deve dizer? Não, jamais. Porque isso aí, pessoal, não dá certo. Na vida real, isso não dá certo. Essa história de advogado induzir testemunha, chega lá na audiência, pega um juiz estilo Sérgio Moro da vida e companhia, um juiz que é pulso firme, ele vai começar a pressionar a testemunha, aí a testemunha vai dizer, olha, eu estou falando porque o advogado pediu. Aí você queima a cara, isso aí é antiético, o juiz comunica ao OAB e você pode sofrer uma representação por conta disso. Então, isso não é interessante. Agora, eu, como advogado, né, eu chego e analiso antes. Testemunha, o que você vai falar? Vou falar isso. Tudo bem que ela pode ter dito para mim uma coisa, mas chegou lá na hora e falou outra, né? Fazer o quê, né? É o risco que se corre. Então, é por isso que nós temos que saber que essa prova, ela é de todo o juízo, e não apenas da parte que está produzindo. Uma prova pericial, né, quando ela é realizada, ela pode ser utilizada por ambas as partes, naquilo que é interessante para alguns e interessante para outros, tá? Então, sempre nesse sentido para vocês compreenderem. Ok até aí, galera? Ficou claro? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Queira se manifestar? Ok, a Samira, ok, né? Beleza, Gabriele, ok. Só contando aqui um caso, né, que eu atuei como advogado. Eu era advogado de um cidadão. Aí o cidadão me chegou e falou assim, doutor, eu não tenho testemunha, não tenho, mas eu tenho como, né, pessoa para me ajudar no processo, com relatos, a minha mulher, a minha esposa. Algum problema de levar a minha esposa como testemunha? Não, nenhum problema, tá? Nós veremos isso oportunamente ainda nesse bimestre, a prova testemunhal. E nós veremos que parentes, né, podem dar o seu testemunho na condição de informantes ou declarantes. Mas não se preocupe com isso agora, tá? Interprete que é uma testemunha. Não tem aquela frescura do processo civil, quem pode testemunhar, quem que não pode. Que lá, por isso que o processo penal é mais simples. Então, pode levar? Pode levar. Beleza. Mas, naquele tempo, digamos assim, né, a experiência que nós vamos adquirindo, né, é o advogado ali mais recém-formado, né? Isso aí já tem um tempinho e eu não me ative, eu não tive o cuidado de escutar a testemunha antes. Muito bem, fomos para a audiência e levamos a mulher. Mas na minha cabeça, na cabeça do marido dela e do réu, o que a gente pensava? Pensava que ela fosse falar, né, a favor do agente. Maravilha. Aí, beleza, chega na audiência, gente, primeiro que foi aqui em Maringá, o juiz do qual, né, essa testemunha foi para a audiência, o juiz que coletou o depoimento dela, era um juiz que, ele se aposentou agora recentemente aqui em Maringá, não tinha boca, era um juiz, né, que todos sabiam que aquele juiz ele ia pressionar a testemunha, tá? Só o professor Marlon que não sabia porque era recém-formado. Mas beleza, normal, isso aí é experiência. Isso aí, pessoal, isso aí tem uns 14 anos, uns 13 anos, por aí, tá? Mas eu nunca me esqueço disso, porque a gente aprende, né? É importante a gente aprender e passar para vocês. Beleza, aí esse juiz começou a coletar o depoimento dessa mulher, começou a cutucar a onça com a vara curta, começou a cutucar, mas não deu outra. De repente a mulher fala assim, olha, né, juiz, acho que foi essa expressão que ela utilizou. Olha, juiz, né, meritíssimo, deveria ter dito, se fosse nós, de maneira técnica, né, excelência. Olha, juiz, eu vou falar a verdade. Aí começou dizendo,
o meu marido é um sem vergonha, é um vagabundo, é um cachaceiro, realmente, se ele for, né, o responsável por isso, vai ser bom para ele, dá uma pena para ele parar de ir no boteco, e papapá, papapá, papapá. Começou a falar toda a relação, uma DR ali na frente de todo mundo, e o juiz entrou na onda, o promotor entrou na onda, e o professor Marlon, quietinho, encolhido, o réu mais ainda, como se fosse uma tartaruga, né? O réu olhava para mim, eu olhava para o réu, e o que eu podia fazer? Eu me lembrava desse princípio, o princípio eu sabia, mas eu não imaginava, né, de que a testemunha ela fosse dar esse vexame, né? Estilo aqui, né, a piscada aqui no que a Adriane colaciona, né? Sou eu mesmo nesse momento, tá? Só não era mais eu porque era o réu, tá, Adriane? O réu, meu Deus. E aí podia o professor Marlon desistir da testemunha? Não podia. A partir do momento que eu levei para audiência, já era. Carlinhos, esse daí você já colocou de maneira bem pontual mesmo, viu? Ius sentantes, Carlinho. Esse seu meme aí significa que eu ius sentantes. Sentei literalmente, não só eu como réu, tá? Moral da história, o réu foi condenado, é evidente. E eu me lembro que depois da audiência foi a briga de casal, tá? O marido só faltou pegar a mulher pelos cabelos. Falou um monte de groselha para ela, né? E nem sei se estão, né, casados até hoje, enfim, mas você imagina, né? A mulher foi a favor e acabou soltando os cachorros, né? Daí ela falava assim, depois da audiência, não, mas eu mencionei porque eu queria o seu bem, para você tomar uma lição de moral e acordar para a vida, para você ficar mais em casa do que ficar na rua. Nossa, aí foi, né? Lavou a roupa suja. Mas é homenagem ao princípio da comunhão dos meios de prova, tá? A gente se diverte, né? Se diverte. Aí o réu queria depois que eu tirasse ela. Falei, não, meu, você que me passou testemunha, nós acreditamos que a sua esposa fosse falar adequado e agora ela vem e fala tudo isso? Você quer que eu faça o quê? Nem tem jeito. Aí fui explicar para ele esse princípio, né? Não aceitou muito, mas eu falei, olha, a mulher é sua, não é minha. Você me disse que ela, como testemunha, falaria, né, algo a seu favor. Se ela falou equivocado, paciência, tá? E aí foi condenado. Tudo bem que ele foi condenado a uma pena restritiva de direito, mas talvez se o depoimento dela tivesse sido diferente, poderia até em tese ser absolvido. Claro que também acho que seria condenado por outras testemunhas que também tinham nos autos, tá? Deixa eu ver aqui, Adriane, mesmo que tivesse ouvido a testemunha antes, ela poderia muito bem mudar na hora. Sim, claro, é aquilo que eu estou dizendo. Pode, né? Às vezes, é aquilo que eu disse, né? A testemunha te falou uma coisa antes, como advogado ou advogada, chega lá na hora, cutuca, né, a onça com vara curta, ou a testemunha lembra de algum fato, que até então não lembrava, e aí vai. É aquilo que eu digo para vocês, tá? Eu, professor Marlon, advogado, então vou mudar a minha frase. Eu, advogado Marlon Beraldo, e eu não gosto de prova testemunhal. E eu, se eu puder provar, né, a favor, né, dos meus clientes com outros meios de prova, eu utilizo outros meios de prova. Porque a testemunha é totalmente falível, existem estudos a respeito disso, tá? Existe um autor italiano chamado, aqui, ó, vou colocar para vocês. Ó, existe esse autor italiano, está aqui no bate-papo, aqui no chat, né, intitulado Nicola Framarino de Malatesta. Esse professor aí, já saudoso, ele escreveu, né, uma obra intitulada A Lógica das Provas em Matéria Criminal. É uma obra clássica. Para quem for atuar na nossa área, é de consulta obrigatória. Esse professor, ele te convence como que a prova testemunhal é totalmente falível e desprezável. Claro que em muitas ocasiões ela é importante, tudo bem. Determinados fatos precisa da testemunha, verdade. Mas depois que você lê essa obra, você adota os ensinamentos do Malatesta. Se você conseguir, né, provar por meio de outros meios, é muito mais interessante. Uma prova pericial, uma prova documental, né, enfim, exames e etc e tal. Então é por conta disso que, como advogado, eu prefiro outros meios de prova. Mas se não tiver, aí a Adriane corre o risco da testemunha, tá? Paciência.
em algumas ocasiões não há o que se fazer. Beleza, galera? Combinado aí? Entendido? Bom, para nós arrematarmos aqui o nosso item 1 das provas criminais, tá? Só para vocês saberem, lá no Código de Processo Penal, essas provas estão regulamentadas nos artigos 155 a 250. É artigo, professor, é artigo pra caramba, hein? Matemática básica aí, 95 artigos, né? Nós vamos ver todos? Não, mas veremos os mais importantes. Deixa eu ver aqui, Adriane. Teve um processo que a minha mãe é autora, mas a advogada esqueceu de arrolar as testemunhas. Mas no final, as testemunhas do réu se enrolaram todos e só beneficiou a gente. Ok. Teve sorte, né? Nesse caso, em razão da omissão de colocar as testemunhas. Mas é isso, né? Não é porque uma parte levou a outra, né? Uma parte levou a testemunha que a outra não poderá se utilizar. E é vice-versa. Tem testemunha que o MP acha que vai rolar. Outra coisa, eu me refiro à testemunha, tá? Mas a mesma ideia é a palavra da vítima. Em muitas ocasiões, a palavra da vítima, ela afunda o réu ou ela salva o réu. Dependendo daquilo que ela fala. Tá? Dependendo daquilo que ela coloca ali na presença do juiz, ela pode deixar o réu ainda mais complicado ou inocentar. Eu me lembro de um caso que eu atuei bem rapidamente, a gente vai estudar também como meio de prova a palavra da vítima, mas só para vocês compreenderem, de que na audiência, simplesmente a vítima vira lá para o juiz e fala o seguinte: olha, meritíssimo, eu inventei toda essa história, que era lá em tese, né, um suposto crime de estupro, tá? Eu inventei toda essa história porque eu não aceitava o término do relacionamento. Pronto, meu cliente estava ali com, né, o processo ganho, ele foi absolvido e aí sobrou para a vítima, tá? Denunciação caluniosa, né, um crime do Código Penal, tá? Que vocês vão estudar isso oportunamente. E nessa denunciação caluniosa, né, a vítima foi enquadrada, estilo caso Neymar, daquela menina que o ano passado disse que ele havia forçado, né, ali a relação sexual, etc e tal. E aí foi o mesmo raciocínio, tá? Quando ela disse isso na audiência, estava resolvido. Em outras ocasiões, a vítima, ela acaba, né, colocando ali informações pontuais que para o réu sair é extremamente complicado, tá? Deixa eu ver aqui a Gabi. Vi um em que o senhor encontrou amigo de roça que não via há anos. Um senhor, tá? Deixa eu ver aqui. O senhor encontrou um amigo de roça que não via há anos e chamou para testemunhar na aposentadoria. Deu ruim, porque a testemunha falou que nem sabia que o senhor trabalhava na roça e tinha que ser encontrado por acaso em um bar. Puxa vida, aí já era, hein? Vocês viram como que é, pessoal? Se vocês lerem a obra do Malatesta, do professor italiano, vocês vão examinar justamente isso, tá? Então, esse daí sentou, né? Esse daí também, coitado. Na hora, né? Tudo bonitinho, né, Gabriel? Ali, né? A pinguinha, a cervejinha, tá todo mundo em outro planeta. Mas a hora que tá sem isso na cabeça, chega lá para dar o depoimento, pronto. Nem lembra. Teve uma testemunha uma vez que ela nem lembrava. O juiz perguntava para ela: a senhora se lembra de alguma coisa? Não. O que a senhora está fazendo aqui? Não sei. Onde é que nós estamos? Não sei. Travou. A mulher travou. Literalmente ela travou, deu um branco e ela não saía do lugar, tá? Então são aí situações em relação, né, à prova testemunhal. Que eu insisto, nós vamos ver sobre prova testemunhal ainda esse bimestre, tá? Que são as nossas espécies de provas. Chegaremos lá. Ok, galera? Podemos seguir aqui com o slide? Muito bem. Ô, Guilherme, tenta mudar o slide aí. Vamos ver se agora dá para mudar o slide, Guilherme. E se você consegue aí, Guilherme. Ah, Guilherme. Pô, Guilherme. Pô, pensei que não fosse dar mais certo, tá? Então eu vou voltar aqui e assumir o controle. Pronto. Assumir o controle. Ô, Carlinho, eu tentei todas as formas, viu, Carlinho? Não tem, não. Esse Microsoft Teams aqui tá jogando contra o professor Marlon, tá? Mas eu acho que é, né, lá no painel de controle, lá, depois eu vou tentar resolver isso. Basta vocês também não mexerem, tá? Serem polidos, educados e não mexer, tá, Guilherme? A não ser se eu autorizar, tá? Pessoal, item 2, objeto da prova. O que nós provamos? Fatos. Muito cuidado com isso, hein? Não me importa doutrina, não me importa jurisprudência, não me importa lei, não me importa nada disso. O que me importa? Fatos. Se existe ou não existe. Esse é o objeto primordial da prova
inclusive não só na nossa matéria, como em qualquer outra. Qualquer outra matéria aí, civil, do trabalho, né, o que se prova são os fatos. Isso aí que é o necessário para nós. Bom, mas se vocês perceberem, eu coloquei 4 espécies de fatos. Estão vendo aí? Incontroverso, axiomático, notório e presumido. Samira, em sua homenagem, vamos anotar um a um. Por favor, coloque no seu material fato incontroverso. Todos. Vamos lá. Fato incontroverso. Escreva o seguinte: fato incontroverso é aquele que as partes não possuem dúvida a respeito. É aquele que as partes não possuem dúvida a respeito. Ou seja, ambas as partes concordam com o fato. Ou seja, ambas as partes concordam com o fato. Por isso que é incontroverso. Não tem controvérsia. Aí vem a pergunta: mesmo sendo um fato incontroverso, tem que ser provado? O réu disse que é réu. E o promotor também disse que ele é réu. O promotor fala que o réu é réu e o réu concorda dizendo que ele é o réu, ele é o culpado. O promotor fala que ele é culpado e o réu diz que ele é culpado. Mesmo assim tem que ser provado? Sim ou não? Quem puder aí ajude. Conforme aqui a Samara, sim. Quem mais? A Mariana, sim. Tem que ser provado? Sim, sim, sim. A maioria, sim? Será? Mas espera aí, vamos... Deixa eu ver, o Carlinhos deu um positivo aqui, né? Mas vamos mudar. Pessoal, eu sempre pego as outras áreas para fazer vocês, né, entenderem também com analogias, tá? Claro que o professor Marlon não é expert nas outras áreas. Nossa área aqui, aquilo que nós ensinamos para vocês é o penal, mas eu pego a outra área para fazer um raciocínio lógico a respeito disso, tá? Eu vou dar um exemplo bem interessante para vocês aqui do processo civil. Antes disso, ver a Mariana, teve um exemplo que você deu ano passado que não tinha prova do crime. Mesmo o réu confesso não podia ser condenado. Muito bem, Mariana. É um exemplo legal. Exatamente isso, tá? Eu vou dar um outro exemplo aqui do processo civil e vamos voltar nisso que você fala aqui no processo penal. Perfeito. Lembram-se lá do processo civil da revelia, dos efeitos da revelia do processo civil? Lembram-se disso? O que é revelia no processo civil? É quando o autor da inicial ingressa com a petição, o réu ele é citado, mas ele não apresenta contestação. Recorda-se? Em razão da regra da revelia, tudo que o autor ele falou na petição inicial se considera verdade. Lembra-se? Revelia do processo civil? Mesmo que não seja. Mesmo que faticamente aquilo que o autor disse na inicial não é verdade, mas como o réu não contestou, se considera como verdadeiro. Digamos assim, é uma penalidade, entre aspas, para aquele réu não ter apresentado contestação. Vamos pegar esse exemplo agora do processo civil da revelia e colocar no processo penal. Processo penal, o promotor apresenta uma denúncia dizendo que o réu cometeu a infração penal. Muito bem, Renato. O promotor apresenta uma denúncia dizendo que o réu cometeu uma infração penal. O réu, ele é citado para responder à acusação, mas ele não responde. Aquilo que o promotor disse, né, vai se tornar verdade? O réu automaticamente já é o culpado e ele merece ser condenado? É um fato incontroverso? Mesmo que o réu acatasse? Nesse caso, o promotor vai ter que provar de que o réu, ele é réu? Deixa eu ver a Adriane aqui. Acho que tem que provar, porque no âmbito do direito penal, ninguém pode ser prejudicado erroneamente.
Adriane, o fundamento que você coloca é nesse sentido, e o que é importante para nós? O importante para nós é que no processo penal trabalhamos com qual princípio? Lá no início do ano, muito obrigado, Samira, verdade real. Se nós buscamos a verdade real, não tem conversa. O juiz tem que saber a certeza do ocorrido. E para saber a certeza do ocorrido, vai ter que provar, tá, pessoal? Mesmo o fato sendo incontroverso, deverá ser provado. Complemente aí no seu material, tá? O fato incontroverso deverá ser provado. Não tem boca. O fato incontroverso deverá ser provado. Então, mesmo que as partes, né, pensem do mesmo sentido, deverá o fato ser provado. Em homenagem ao princípio da verdade real, muito bem lembrado aqui pela Samira. Combinado, galera? Pois não. Tem Pode alguma falar. coisa a ver com aquele, não sei se é princípio, de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si próprio? Na verdade, Renata, esse princípio, né, que ninguém é obrigado a produzir prova contra o próprio interesse, é para não prejudicar a pessoa, que foi mais ou menos o que a Adriane colocou para nós, tá? Para que a pessoa não seja prejudicada, uma vez que existe o dever de provar por parte de outras pessoas, não apenas no fato incontroverso, mas também como qualquer outro fato. Então, eu entendi o que você falou, tá? Então, aqui saindo um pouquinho do incontroverso, como também para outros fatos. Aí eu posso imaginar que eu tenho um ônus probatório em relação a cada uma das partes. Ah, entendi. Obrigada. Ok? Entendido? Beleza? Mais alguma pergunta? Alguém? Fique à vontade, não? Então, vamos lá, galera. Vamos para o fato axiomático. O nosso, né, outro fato que aí se encontra. Fato axiomático. Conceito. No seu material aí você anote. Fato axiomático é aquele intuitivo. Fato axiomático é aquele intuitivo, evidente, que se demonstra por simples raciocínio. Fato axiomático é aquele intuitivo, evidente, que se demonstra por simples raciocínio. Pessoal, muito embora o nome é algo de outro mundo, pensemos assim, né? Estilo a matéria de filosofia, ciências sociais, aquele rolo todo, axiologia, aquela conversa, né? Enfim, eu não gosto muito disso, tá? Mas respeito quem gosta, aquela confusão toda, mas o conceito é sossegado. O que é um fato axiomático? É aquele que nós conseguimos perceber sem maiores dificuldades. Qualquer pessoa vai perceber aquele fato. Vou dar um exemplo aí bem forçado, um exemplo aí bem didático, né? Acompanhe comigo. Uma pessoa é encontrada com seu cadáver esmagado na linha do trem. Uma pessoa é encontrada com o seu cadáver, o cadáver daquela pessoa é encontrado esmagado na linha do trem. Por favor, todos vocês, de maneira axiomática, o que nós concluímos a respeito daquela pessoa que está esmagada na linha do trem? Por favor, todos. O que nós concluímos com um simples raciocínio? De que essa pessoa se encontra... Deixa eu ver. Foi atropelado pelo trem, verdade. Mas isso, muito bem. Muito bem. Puxa, eu pensei, viu, Adriane, sinceramente, que o raciocínio ia ser simples, tá? Mas exatamente isso, se encontra morta. Se encontra morta. Nós não precisamos aqui ter um juízo apurado para chegar à conclusão de que uma pessoa esmagada na linha do trem está morta, está sem vida. Tá? Eu dei aqui um exemplo. Outra coisa, né? Nós não precisamos aqui chegar a um raciocínio, né, enorme, né, de que o fogo, ele queima, né, a pele da pessoa.
Se a pessoa tocar no fogo, ela vai ter ali a mão queimada. Claro, uma pessoa em sã consciência, uma pessoa maior de idade, não uma criança, etc e tal. Isso é um fato axiomático. É aquele que todos nós conseguimos concluir sem maiores, né, dificuldades. Tudo bem que talvez o meu exemplo aí foi, né, o da morte, né, mas o raciocínio foi simplista, tá? Juro que eu utilizei desse jeito para vocês chegarem a essa conclusão. E onde eu quero chegar? Coloque a anotação aí. Fato axiomático não precisa ser provado. Fato axiomático não precisa ser provado. Isso, Adriano, exatamente isso, tá? Impossível, né? Eu dei esse exemplo aqui, então, repetindo, tá? Fato axiomático não precisa ser provado. Eu dei esse exemplo aqui do trem, porque eu não sei se vocês acompanharam aqui em Maringá, muito embora vocês estão aí na outra região, na região de Paranavaí. Aqui em Maringá teve uma menina, uma adolescente, se não me engano, uma menina maior de idade, mas ela estava em conjunto com um adolescente, tá? Era menina com 18, 19 anos e o adolescente de 17 anos. Essa menina, né, no carnaval, muito bem aqui, Adriane, esse fato, tá? Essa menina aqui, ela foi comemorar o carnaval, né, com esse adolescente, saíram andando aí pelas ruas aqui, né, na nossa região, e aí voltando, né, dessa comemoração, essa menina ela foi arremessada na linha do trem e foi esmagada pelo trem. Então eu dei esse exemplo lembrando desse caso. E nesta ocasião, nós não vamos precisar provar que ela está morta. Por que não? Porque é algo factivo. Agora, o que nós vamos provar? Nós vamos ter que provar se aquele adolescente foi ele ou não responsável por arremessar a menina na linha do trem. Aí tudo bem. Mas ela estar morta, não. Porque se não fosse isso, pessoal, veja só, se o fato axiomático tivesse que ser provado, qual seria a discussão do advogado, por exemplo, do adolescente? Então, prove para mim que essa menina está morta, esmagada. Eu quero uma prova pericial para verificar o momento, né, de que ela ficou sem vida e vai que ela se encontra viva porque o espírito dela sobreviveu. Já imaginaram? Meu Deus. Né? Então seria algo aí, né, totalmente complicado. Prova para mim que o fogo na temperatura, né, de 300 graus queima a pele. Toda hora alguém ia pedir uma prova de um fato que é de constatação, né, simples por qualquer pessoa. Então, para evitarmos esse problema, o fato axiomático não necessita de prova, tá? Porque sempre seria uma argumentação para ficar provando infinitamente. Deixa eu ver aqui, Adriane. Professor, você sabe se foi ele ou não teve nenhuma conclusão ainda? Segundo o que se apura, Adriane, por informações que foram divulgadas pela imprensa, existe uma suspeita em relação ao menino, tá? Já existe uma suspeita, mas é uma suspeita por enquanto, não tem nada de concreto, tá? Deixa eu ver aqui o Carlinho. Né? No caso da Elisa Samúdio, a ex do goleiro Bruno, foi usado isso? Foi usado isso por parte lá do Dr. Quaresma, o advogado. Só que era um fato axiomático. Então é por isso que não deu certo, tá, Bruno? Bruno, Carlinho, confundindo aqui o caso do goleiro com o seu nome, tá? É por isso que era um fato axiomático que o advogado não teve êxito, né, na sua argumentação, pois o corpo não foi encontrado, isso. Então, ele tentou fazer esse trocadilho, tá? Essa vontade de ficar confundindo os jurados, mas os jurados se convenceram de que a pessoa estava morta. Mas era um raciocínio nesse sentido aí muito bem colocado por você, Carlinho. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida aí sobre o axiomático? De boa? Podemos ir para o notório? Fato notório. Vamos seguir. Nosso próximo fato, notório. Coloque, conceito. Tá acompanhando aí, Samira? Tá de boa aí, Samira? Tá me ouvindo? Sim? Dá um sim aí para mim, Samira. No áudio ou no chat, por favor. Ok? Beleza? Está. Laila, você está muito quieta hoje, Laila. Você está presente aí, Laila? Não está fazendo comida nesse momento? O almoço já está aí acontecendo? Ô, Laila, você está muito quieta, Laila. Eu fiz toda uma propaganda de você antes pro Guilherme aí.
Está muito quieta hoje? O que está acontecendo, Nai? Deixar as perguntas para o final. Ah, entendi. Então, deixa que a sua irmã mais nova, a Samira, resolve isso por enquanto. E a irmã do meio também. Está segurando a audiência, professor. Ah, Mariana, gostei, hein? Que é da cobra para asa, hein? Asa para cobra, hein? Aí sim, gostei, viu? Legal. Pessoal, vocês estão escutando o cidadão cortando ferro aqui no meu áudio, não? Estão escutando cortar ferro aqui no meu áudio ou não? Pois é. Por incrível que pareça, o cachorro parou e agora começaram a cortar o portão, o ferro. O cara veio soldar um portão aqui no vizinho. Tô bem de vizinho, né, galera? Meu Jesus Cristo, tô bem. Bom, mas vamos lá. Vai ficar na história, né? Que bom que alguns não estão escutando. Que ótimo. Os que não estão escutando e os que estão escutando, me perdoe, tá? Mas é a vida em sociedade. É, o seu e do meu. O seu também, Adriane? Também tá cortando ferro aí? Meu Jesus, nós estamos bem na foto, hein? Aí estamos bem na foto. Mas vamos lá. Fato notório. Fato notório. Conceito. Fato notório é aquele que integra o conhecimento cultural das pessoas. É aquele que integra o conhecimento cultural das pessoas. Ou seja, as informações básicas de um grupo social. As informações básicas de um grupo social. Pessoal, em resumo, é o conhecimento que as pessoas têm em sociedade. Por exemplo, as pessoas, quando eu falo as pessoas, é a média comum, tá? Gabriele, a vizinha fofoqueira, meu Deus, essa daí tem um conhecimento absurdo. Mas assim, eu vou tentar ser mais técnico para vocês. É o conhecimento que a média comum das pessoas tem perante a cultura. Por exemplo, é de cultura nossa aqui dos brasileiros de que a nossa capital é Brasília. É cultura do povo paranaense de que a capital nossa é Curitiba. Se você fizer esta pergunta para a média dos paranaenses, a maioria dos paranaenses, a média, vai saber de maneira cultural de que Curitiba é a nossa capital. A mesma ideia para os nossos brasileiros. Quando eu falo média, pessoal, é no sentido amplo, tá? De média. Agora, é evidente, podemos ter pessoas que não têm essa informação, que não têm uma cultura, né, que falta, né, esses conhecimentos. Então, neste caso, aí nós tomaremos as devidas cautelas. Mas voltando aqui para o fato notório, o fato notório também não precisa de prova. Porque já imaginaram ter que provar todo fato notório? Olha, o réu se defende dizendo que ele estava na capital do Paraná, em Curitiba. Né? Aí, né, o promotor então diz, então prova, réu, de que Curitiba é a capital do Paraná. Junte aqui para mim, né, o ato, né, governamental que declarou Curitiba, né, como capital do estado. Já imaginaram o tempo que não ia perder? Nós falamos isso que parece algo aí, talvez muito teórico para vocês, mas na prática, o advogado, não tendo defesa para fazer, principalmente na figura do advogado, ele vai tentar dar um jeito de tumultuar. Aí ele ia colocar esses fatos notórios para sempre ficar provando, e o processo penal não caminhasse. Tá? Então é justamente por conta disso que também os fatos notórios, os fatos que integram, né, a cultura das pessoas, não necessitam de prova. Se as pessoas sabem ou não, é uma outra conversa, mas não necessita ser provado. Tá? Deixa eu ver, o conhecimento tal, uma árvore de Natal, opa, deixa eu ver aqui, Adriane. O conhecimento dela é tipo uma árvore de Natal, enquanto geralmente o fato é só uma árvore. Foi uma brincadeira, ok. Os famosos terraplanistas, né, professor? Isso, né, que ficam ali envolvendo, dando ondas, voltas, e não sai do lugar, tá?
Então, para nós, né, nesse sentido aí, para evitarmos, né, que tudo fosse provado, nós aí dispensamos a questão em relação ao fato notório. Professor. Outro exemplo, só um minutinho, tá? Ok? Já consigo a palavra. Só um minutinho. Outro exemplo. É a mesma coisa. Já imaginaram, pessoal, ter que provar a lei da física, a lei da gravidade, né? De que no centro da nossa Terra tem uma força que puxa tudo para o centro? Já imaginaram se o réu se defende dizendo que pela força da gravidade ele não conseguiu atirar a pedra na cabeça da vítima porque a pedra caiu antes? Aí ter que provar que a gravidade arrastou a pedra? Não tem sentido, tá? Porque se tivesse que provar tudo isso, não sairíamos do lugar. Então, leis da matemática, leis da natureza, leis da física e conhecimentos culturais não depende de prova. É isso que eu estou me referindo nesse momento. Pois não, quem está perguntando? Sou eu. No caso, assim, como que alega, então? Tipo assim, que é um fato notório, então não precisa de prova. Pega alguma coisa... Você, na verdade, você... Pois não. Não, pode falar, desculpa. Não, então, Adriane, só para você entender. Você pode alegar o fato notório, mas não precisa provar. Uma vez que você alegou esse fato notório, o conhecimento sobre o fato notório, que já a ciência explicou, você não vai ter que provar. Mas, por exemplo, se você disse que tem a lei da gravidade, existe a lei da gravidade, ok? Agora, né, o fato de você arremessar a pedra e imperar a lei da gravidade, aí que é a discussão. Você entendeu? Você não tem que provar que existe a lei da gravidade. Isso já está comprovado. Mas para você se beneficiar disso, aí você vai ter que demonstrar de que essa pedra não atingiu a cabeça da vítima porque ela foi, né, beneficiada pela lei da gravidade. Mas você não vai ter que provar, nos termos físicos, matemáticos, por que a lei, quem criou a lei, que sentido é isso. Isso é um fato notório. Então, isso não precisa, né, ser provado. É nesse sentido. A mesma coisa, você fala que o réu estava em Curitiba. Você não deve provar que Curitiba é a capital do Paraná. Não precisa. Juntar lá o documento que declarou Curitiba como a capital do Paraná. Mas o que você vai ter que provar? Que ele foi para Curitiba, que se deslocou para Curitiba. Aí você vai ter que provar isso. Mas agora que Curitiba é a capital, você não precisa ser provado. Porque isso que você falou ali, né, dos terraplanistas. Porque se fosse assim, você tem que provar que Curitiba é a capital, juntando o decreto, né, governamental que diz que Curitiba é a capital. Depois disso, que ele se deslocou. Depois disso, que ele pegou um avião. Que o avião foi construído. Quem construiu o avião? Entendeu? Aí era bola de neve, bola de neve, bola de neve e processo penal não sairia do lugar. Eu falo isso porque, igual você mencionou, tem advogado, operador do direito, que pega uma ideia dessa e fica criando onda onde não deve criar onda. E é onde geram os nossos problemas aí. Entendido? Ok, beleza, então, resolvido. Combinado? Podemos seguir? Pessoal, nosso último fato aqui do objeto. Fato presumido. Fato presumido. Conceito. Fato presumido é aquele que a lei já estabeleceu. Fato presumido é aquele que a lei já estabeleceu qual é a sua verdade. Fato presumido é aquele que a lei já estabeleceu qual é a sua verdade. Muito bem. Acompanhe comigo. No fato presumido, não me importa se aconteceu X ou Y. A lei já disse o que é certo e o que é errado. Já existe uma certeza legal a respeito daquilo. Quando eu falo lei em sentido amplo, tá? Pode ser a Constituição Federal, pode ser o Código de Processo Penal, né? Pode ser uma lei especial, pode ser uma jurisprudência. Muitos fatos presumidos são criados pela jurisprudência. Quer ver que interessante aí? Gabi, se você puder, colecione para nós esta súmula aqui, ó.
súmula 593 do STJ. Por favor, se você puder, coloque para nós a súmula 593 do STJ. Aí você vai entender, por meio desta súmula, um exemplo aí de fato presumido. Pessoal, só para vocês anotarem também, o fato presumido não precisa ser provado, porque a lei já disse a verdade, entenderam? Porque a jurisprudência já falou o que é o correto, tá? Mesmo que aconteceu diferente, não me importa. Se a lei falou aquilo, a verdade é aquilo e acabou, tá? Então, não precisa ser provado. Alguém chama? Escuto ruídos. Ok? O áudio aí, ok? Entendido? Ok? Oi, Martinho, que seu Gustavo. Ô, Gustavo. Sei que foi você, viu, Gustavo? Tô brincando, viu? De boa, tranquilo. No final, tudo dá certo. Obrigado, Gabi. Você colacionou aqui para nós, ó. Pessoal, esta súmula eu desafio vocês. Se prestarem a OAB na área de penal em 2021, 22. Vocês vão prestar a OAB em 2022, não é isso? Não é o ano que vem. O ano que vem, né, Gabi? É quarto ano ainda. Isso, 2022. Se prestarem a OAB em 2022 na área de penal, esta súmula entra ano, sai ano, ela é cobrada no exame da ordem na nossa área. Sabe por quê? Acompanhe a leitura. O crime de estupro de vulnerável, né? O que é um estupro de vulnerável, pessoal? Um estupro de vulnerável é quando a vítima é menor de 14 anos ou qualquer vítima que não pode se defender do estupro porque a sua capacidade está alterada. Foi embriagada, foi drogada, está dormindo, está com as mãos amarradas e etc e tal, tá? Então, vítima menor de 14 anos ou qualquer vítima de 14 anos, 20 anos, 30 anos que não puder ter uma resistência em relação ao estupro, tá? Porque a sua capacidade foi alterada. Porque a resistência, né, via de regra, ela é para qualquer pessoa. Mas se essa resistência for alterada ainda mais, aí entra em cena o estupro de vulnerável. Só que no caso aqui da súmula, nos referimos ao estupro de vulnerável menor de 14 anos. E acompanhe a leitura. No crime de estupro de vulnerável, né, o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal, né, o ato sexual, ou a prática de ato libidinoso, tanto a conjunção carnal, desculpe a expressão, tá? Introduzir o pênis na vagina, tá? Ou ato libidinoso diverso, qualquer ato sexual diverso disso, né? Passar a mão, o que você possa imaginar, tá? Tanto a conjunção carnal normal, digamos assim, tá? Como outras conjunções que não tem ali a cópula, né, vagínica, para vocês entenderem, é meio complicado falar isso, mas é a expressão correta, tá? Não interessa, qualquer ato sexual, tá? Com menor de 14 anos, agora olha que bacana, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato. Mesmo que na prática, no fato, não houve o estupro, porque a vítima menor de 14 anos consentiu com a relação, mesmo que ela consentiu, é presumido que houve violência. O agente responde pelo estupro. Isso aqui é algo, olha, pessoal, diria para vocês que na prática, absurdo, hein? Isso aqui é algo absurdo que não tem conversa. Para o Superior Tribunal de Justiça, não tem essa história se a vítima concordou ou não concordou com a relação sexual. Já se presume, já tem a verdade de que ela foi constrangida e ponto final. O que na vida real, conforme acabei de mencionar, é difícil, né? Já imaginaram? O agente, o rapazinho, 18, 19 anos, que namora com a menina de 13, e aí estão namorando já, sei lá quanto tempo, aí tem uma relação sexual, independentemente da vontade dela, mesmo que ela consentiu, o rapazinho de 18, 19 anos vai ser enquadrado nesse estupro, hein? Por força dessa presunção, né, da súmula 593 do STJ. Se presume também que não importa, né, a experiência sexual dela, se ela já teve ou não relação, pouco importa, ou a existência de relacionamento amoroso com a gente. Se namora ou não a gente também, paciência, vai ser estupro. E daí? Isso aqui
galera, não precisa ser provado. Se tem um relacionamento, se não tem, né? Se ela consentiu, não consentiu, porque é um fato presumido. Né? Uma vez que ficou claro de que houve a relação sexual envolvendo a menor de 14 anos, né? Um menor de 14 anos, já era. Ele vai ser condenado pelo crime de estupro. E eu te digo isso para vocês, tá? Eu já atuei em alguns processos onde não teve o que fazer. Infelizmente, não teve o que fazer. E mesmo a vítima chorando. Muito bem, Carlinhos. Obrigado aí, tá, pessoal? O estupro de vulnerável é o artigo 217-A do Código Penal, tá? Obrigado, viu, Carlinhos? E mesmo a vítima chorando na audiência, né, pedindo para o juiz não condenar o réu, nada disso, não teve conversa, tá? Foi condenado. Eu até atuei no processo recente, onde um menino de 23 anos, né, com conhecimento jurídico, tá? Para não ficar falando muita coisa aí, com conhecimento jurídico, ele foi condenado por esse crime. E pegou uma pena aí, Carlinho, né? No caso dele, Carlinho pegou uma pena de 10 anos em regime fechado. Ele recebeu 10 anos, tá? Porque varia de 8 a 15 anos. Isso é muito complicado. Deixa eu ver a pergunta aqui do Guilherme. A conjunção carnal é a cópula do pênis na vagina. Exatamente isso. Só isso, Guilherme. Tá? Isso é a conjunção carnal. E o sexo oral, anal, é tecnicamente, né, os outros atos sexuais. O ato libidinoso. Isso. Então, pessoal, vocês vão aprender isso lá na aula de Penal 2, mas bem rapidinho, tá? O crime de estupro, ele tanto se caracteriza se houver conjunção carnal, cópula do pênis na vagina, introdução do pênis na vagina. Isso é a conjunção carnal. E também é estupro qualquer outro ato libidinoso, diverso. Sexo anal, sexo oral, passar a mão, né, e etc e tal. Seja um ou outro, é crime de estupro, tá? Entendido aí, Guilherme? Ficou claro? É o que nós falamos em ato libidinoso diverso de conjunção carnal, né, nessa minha explicação. Ok. Deixa eu ver a Mariana aqui. Eu já vi um caso em que o juiz resolveu não condenar aqui em Paranavaí, pela opinião e vida pregressa da vítima. Muito provavelmente, Mariana, antes da súmula 593 do STJ. Porque essa súmula, Mariana, tem mais ou menos uns 2, 3 anos, tá? Salvo engano, são 2 ou 3 anos de aplicabilidade dessa súmula. Então, até então, era isso. Verdade. E eu, por exemplo, fiz várias defesas dizendo que tinha um relacionamento amoroso, né, com a vítima. Ou de que, por exemplo, a vítima tinha uma experiência sexual anterior. E aí o juiz absolvia o réu. Tá? Então, possivelmente isso vai dar recurso por parte do promotor, e o promotor vai chegar no STJ e vai reformar a sentença, tá? Possivelmente. Claro, se o promotor recorrer. Professor, o promotor, o advogado, o juiz são obrigados a acatar a súmula? Não são. Não é. O juiz pode, Mariana, julgar contra a súmula? Pode. Mas a parte interessada, se for parar no STJ, isso daí vai poder dar, né, a aplicação da súmula, ok? Né, perdão judicial, deixa eu ver aqui, Adriane. Perdão judicial, meu pé na cara da pessoa. Claro, se não houver ali a aceitação, tá, Adriane? Nós discutimos aqui a aceitação, se a vítima aceitou. Mas segundo aí a jurisprudência, a lei, já se entende que não pode ter essa aceitação. Uma menor de 14 anos não tem uma capacidade mental madura para dar essa aceitação, conforme o que pensa o STJ e a nossa legislação, tá? Ok? Entendido? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta, pois não? Se haveria perdão judicial se houvesse um aceite da menina. Não, o perdão judicial ele só pode existir por parte do juiz em casos previstos em lei, tá? É o artigo 109, inciso 9º do Código Penal. Nesse caso, não tem a previsão legal, então não pode o perdão judicial. Ok? O que nós podemos trabalhar, o que eu já consegui fazer nesses casos, é trabalhar um erro de tipo, aprendemos em penal geral isso, tá? Um erro de tipo para o agente se defender, argumentando que ele acreditava que a vítima era maior de 14 anos. Mas isso, conforme eu estou dizendo,
tem que ter prova a respeito. Porque se a vítima disse para ele qual era a idade, né, se ela mandou mensagem para ele dizendo que tinha 13 anos e bababá, já era, cai por terra. Mas se ele conseguir provar que ele não tinha esse conhecimento, que ela era menor de 14 anos, ele pode trabalhar um erro de tipo. Entendido? Beleza? Mais alguma pergunta aqui, pessoal? Ok. Beleza? Combinado? Pois não. Eu posso voltar Laila está viva, Laila. Pois não. Você pode voltar para mim um pouquinho no fato incontroverso? Tá. Fato incontroverso. Então, voltando à explicação. Fato incontroverso é aquele que ambas as partes admitem como ocorrido. Ambas as partes admitem de que aquele fato aconteceu, seja de maneira expressa ou de maneira implícita. Por exemplo, de maneira implícita, o promotor ingressou com a denúncia e o réu não apresentou a impugnação. De maneira implícita, se o réu não está apresentando impugnação, quer dizer que ele concorda, entre aspas, claro, evidente, tá? Com a denúncia do promotor. E mesmo de maneira expressa, na audiência o promotor fala assim, réu, você é o culpado. Aí o réu fala o seguinte, verdade, eu sou o culpado. Mesmo que ambos chegam a essa conclusão de que os fatos são admitidos, né, verdadeiramente por ambas as partes, ainda assim ele vai ter que ser provado. Ok, Lara? Então aqui as partes pensam a mesma coisa sobre o fato, mas mesmo assim ele deverá ser provado. A incontrovérsia, em razão da verdade real, deve existir a prova. O que você tinha falado da revelia? Não, eu havia dito que mesmo, eu havia dado o exemplo da revelia do processo civil. Lá no processo civil, aí não precisa, né, naquela situação nós nos preocuparmos, né, com a questão da revelia, porque era processo civil. Lá no processo civil, não precisa ser provado, porque em tese, os efeitos já são automáticos. Já no processo penal, aí mesmo existindo revelia, que quando o réu ele não impugna, né, os fundamentos da denúncia, mesmo assim vai ter que ser provado. Era isso que eu havia dito anteriormente. Entendi, professor. Ok? Qualquer incongruência, tá? Você pode depois pegar aqui a nossa aula gravada ou me manda aqui um WhatsApp que a gente explica mais adequadamente. Mas era isso. O que é importante aqui para você, Laila? No fato incontroverso, mesmo que as partes admitem, deve provar. Não tem conversa. Vai ter que provar. Ok? Combinado? Entendido? Ok? Mais alguma dúvida, galera? De boa? Pessoal, 11h29, hein? O professor Mário já cansou, hein? Vamos só ver aqui o nosso próximo slide. Tá. Pessoal, esse nosso próximo assunto aqui é rápido, tá? É rápido. Vamos almoçar, verdade. Só para nós concluirmos o item 3, tá? Professor, quais são os meios de prova que eu tenho em processo penal? Todos que não sejam ilegais. Todos que não sejam ilegais. Tudo aquilo, lembram-se? A velha expressão agora, né, da teoria geral do direito, que é um princípio geral de direito, tudo aquilo que não é proibido é permitido, faz sentido. Toda prova que não é proibida, ela vai ser admissível, ela vai ser legal. Então é admissível todos os meios que não sejam considerados ilegais. Uma testemunha, uma vítima, a palavra do agente criminoso, um documento, uma perícia. Diferentemente, uma tortura. Opa, provar por tortura não tem jeito, porque é algo que ilegal, não pode. Eu vou torturar uma pessoa para ela confessar o crime? Não dá. Então, nesse caso, não seria admissível. Ok? Combinado? Onde vocês encontram os meios de prova, as espécies? Repare aqui no slide, ó. Artigo 158 a 250. Prova pericial, palavra da vítima, testemunha, documento, busca e apreensão, né, acariações e etc, etc, tá? Que nós vamos caminhar e vamos ver as regras mais pontuais de cada uma dessas modalidades. Professor, existem outros meios que não estão no Código de Processo Penal? Anotem exemplos de outros meios de prova
que não estão no CPP, mas são meios de prova, que vocês podem encontrar em leis especiais ou até mesmo aí na jurisprudência, tá? Exemplos: interceptação telefônica. Interceptação telefônica. A interceptação telefônica não está no CPP, e sim numa lei especial. Interceptação telefônica, quebra de sigilo fiscal e bancário, quebra de sigilo fiscal e bancário. Quer ver um exemplo que todos nós nos deparamos com isso comumente, principalmente aí assistindo, né, os noticiários policiais ou ouvindo, lendo na internet, que nós não nos ligamos que isso é meio de prova, que não está no Código de Processo Penal, mas é amplamente utilizado. Quer ver o exemplo aí? Cães farejadores. Cães farejadores. O cão farejador é um meio de prova, que não está no CPP, mas é largamente utilizado para localizar que tipo de crime? Tráfico de drogas. O cão não é testemunha, o cão não é vítima, o cão não é documento. Modernamente agora falando, né, os animais são sujeitos de direito e não mais objeto de direito, que é uma discussão aí que eu nem vou aqui travar, tá? Mas o cão farejador é uma regulamentação, né, do Tribunal de Justiça de cada estado, inclusive amparado em decisões do STJ, que permitem utilizar deste animal para a produção de provas, uma vez que ele é treinado. Olha que interessante, tá? Então, são meios de prova que nós encontramos fora do Código de Processo Penal. Entendido, galera? Resolvido aí? Combinado? Ficou claro? Deixa eu ver aqui. Câmeras de... Adriano, câmeras de segurança são meios de prova, mas na modalidade documental. Por incrível que pareça, Adriano, é documento. Um cartão de memória do celular é documento, o celular é documento. A gente vai ver isso aí, tá, Adriano? Mas é prova, tá? Na modalidade documental. Combinado, meu povo? Entendido? Finish por hoje? Ok? Beleza? Então, rapidamente aqui, tá? Só para nós fazermos a nossa chamada. Rapidinho, tá? Bem rapidinho.